pessoal, nessa aula de hoje nós vamos estar corrigindo, tá? Uma atividade de literatura, da aula 9, do naturalismo no Brasil, certo? Então vamos começar aqui pelo para-sala. Tem um texto de Antônio Sales, né? No início aí, na primeira questão. Ele diz que nesse trechozinho há três características do naturalismo: o caráter animalesco do homem, que age por instinto, que a gente estudou, age de acordo com as circunstâncias, com o meio, com as condições ali, né? O aspecto carnal, né, outra característica, e o determinismo biológico e social. Ele quer que você identifique outras características também nesse mesmo fragmento, que estão relacionadas a que letra? Qual alternativa revela mais características do fragmento? É a letra D, né? A realização de romances científicos experimentais de linguagem objetiva, o trabalho com o coletivo, ou seja, com grupos de indivíduo. Então, essa aqui, a letra D, é outra característica também que faz parte do naturalismo, que compõe também o naturalismo. Além dessas que vocês viram do fragmento, outras características que vão além é essas aí, tá? Letra D. Na segunda, tem os textos aqui para que vocês possam ler, né? E interpretar, fazer a interpretação correta, né? Texto 1, o texto 2. De acordo com o texto, você vai marcar qual é a alternativa que está mais relacionada ao texto, né? Ele diz assim, ó, leia os textos que seguem e assinale a opção na qual a relação intertextual entre o cortiço e germinal, né, texto 1 e 2, é interpretado pela perspectiva crítica representada, apresentada no texto 3, de Antônio Cândido, acerca da ligação entre a obra de Aloysio Azevedo e a de Emily Zola. Então, qual seria a alternativa aqui na 2? A letra C. O texto de Aloysio, por suas condições de produção, está submetido ao modelo naturalista europeu, ao mesmo tempo em que atende às demandas da realidade nacional, certo? Outra aqui, né, a gente tem, então a 2 é a letra C. A terceira também temos um texto, né, para interpretar, e ele diz, texto de Aloysio Azevedo, né? E ele diz: com base no texto, pode-se dizer que a letra A fundiam-se na personagem sentimentos contrários, arrependimento de um lado e êxtase do outro, tá? Lembrando que vocês vão ter que ler o texto com muito cuidado, com muita atenção, para estar fazendo a interpretação correta. Marcar a alternativa. Na quarta questão, diz: pode-se entender o naturalismo como uma particularidade do realismo que, letra E, estabelece um nexo de causa e efeito entre alguns fatores sociológicos e biológicos e a conduta das personagens. Lógico, né? A gente abordou que o naturalismo aborda muito isso, a conduta, a forma como as pessoas agem, né? A questão dos instintos, certo? Então, nós vamos agora corrigir aqui umas duas das atividades propostas, até porque vocês têm o gabarito, né, da atividade proposta. E se tiverem alguma dúvida com relação a alguma questão, vocês podem estar mandando mensagem, né, no PV. Alguma coisa que vocês não conseguiram, certo? Então, eu botei só algumas aqui para a gente estar corrigindo, tá vendo? Aí vocês dão uma conferidazinha depois nas outras no final do livro de vocês, tá bom? Quanto ao naturalismo brasileiro, é correto afirmar o quê? A primeira, que ele o quê? Considerava, por seus princípios científicos, as narrativas literárias e exemplos de demonstração de teses e ideias sobre a sociedade e o homem. Então, a primeira é a letra A. Na terceira questão, a gente tem uma questão de Enem que fala: as representações da Amazônia na literatura brasileira mantêm relação com o papel atribuído à região na construção do imaginário nacional. Pertencentes a contextos históricos distintos,
Os fragmentos diferenciam-se ao propor uma representação da realidade amazônica, em que se evidenciam o quê? Hein? Letra A. Terceiro, aspectos de produção econômica e da cura na tradição popular. Lembrando que essa terceira eu vou conseguir responder a partir do momento que eu ler os dois textos que estão acima, né, da pergunta, texto 1 e texto 2, certo? Na quarta questão também a gente tem o texto do Mulato, de Aloysio Azevedo, né, uma obra importantíssima, que ele diz: esse texto é representativo do naturalismo, vigente no final do século XIX. Nesse fragmento, né, que temos aí, o narrador expressa fidelidade ao discurso naturalista. De que forma? Por quê? Pois o quê? Ele, letra A, relaciona a posição social a padrões de comportamento e a condição de raça, ok? Na oitava, a gente tem a alternativa de V e F. Lembrando que as que não estão aqui, vocês olham depois, tá? Lá no gabarito de vocês, no final do livro. A oitava questão diz sobre os autores do naturalismo brasileiro, marque V ou F, né? Primeiro, em A Carne, de Júlio Borges, faz-se presente a tensão entre intelectualidade e desejo sexual, em especial no corpo da protagonista Lenita. Verdadeiro, né? Essa obra ela aborda muito essa questão dos desejos íntimos sexuais, tanto é que ela foi muito proibida. Os pais proibiram, né, os jovens de estar lendo, porque eles estavam despertando, né, muita coisa na juventude. Não era uma obra, segundo eles, adequada devido a isso, abordar temas sexuais. Próximo. Em O Bom Crioulo, Adolfo caminha, né, de Adolfo caminha ao relacionamento homossexual entre o escravizado fugido, Amaro, e o marinheiro branco, Aleixo. Oi, correto. É uma das histórias que marca muito o naturalismo, né? Essa questão aí que abordou muito no período na Marinha, que até a Marinha, ela censurou muito essa obra, porque estava mostrando, né, um oficial de lá sendo homossexual, eles não aceitavam para o período, naquela época, entendeu? Então é verdadeiro. Próximo, em O Ateneu, de Raul Pompeia, há denúncias de preconceito sofrido pelo menino negro Sérgio no colégio interno onde estuda. É falso. Em O Mulato, de Aloysio Azevedo, o casal formado pelo mulato Raimundo e por sua prima branca, Ana Rosa, é bem aceito pelos demais personagens do romance. Não, não são bem aceitos, por isso que na história acontecem grandes tragédias devido a isso mesmo, né? A família, né, não aceitar o relacionamento deles. Na questão 9, a gente também tem uma obra de Aloysio Azevedo, né, um texto, e ele diz: com relação ao romance naturalista, a exemplo do fragmento de texto apresentado anteriormente, classifique as sentenças em V ou F, certo? Primeiro, retratam fatos que a sociedade procura ocultar. Falso, né? Lembrando que é de acordo com o texto. O meio é preponderante e determinante no comportamento do personagem. Falso. Próximo. O enredo é carregado de determinismo e fatalismo. Verdadeiro. O meio social, a hereditariedade, os instintos determinam os conflitos e a vida do homem. Verdadeiro. Personagens humildes, né, fotografados em situações chocantes para o leitor da obra. Falso. Então, a alternativa aí seria a letra C. Lembrando que eu não estou lendo os textos todos, né, porque são enormes, né, são muito grandes. Mas quando você estiver corrigindo, se teve alguma questão que você teve dificuldade para responder, né, ou só marcou de todo jeito, porque não conseguiu de forma alguma, vocês podem estar mandando uma mensagem pedindo uma explicação, tá bom? Que eu tirarei suas dúvidas, ok? Na 10ª questão, para finalizar, ele diz: o realismo e o naturalismo, estilos de época contemporâneo da literatura brasileira, têm características que os aproximam e características que os distinguem, né? Isso ocorre por quê? Porque, letra D,
Os autores realistas e naturalistas privilegiam em suas obras a encenação em vez da narração. Então, é a letra B. Pois é isso, pessoal. Então, aqui eu corrigi só algumas atividades, algumas questões, desculpa, das atividades propostas, porque vocês têm o gabarito dessa parte no final do livro. Confiram o restante, vê se está ok. Qualquer dúvida, podem estar mandando mensagem, certo? No PV. Tchau, tchau. Um abraço a todos.